Muito bem, o nosso bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é domingo. Hoje é domingo 7 de julho de 2024, primeiro dia do novenário de Nossa Senhora do Carmo nas nossas paróquias, basílicas, dioceses, arquidioceses, conventos, ordem terceira comunidade. Logo mais, às 18 horas, estarei celebrando o primeiro dia do novenário na paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe, em Sapopemba, Grande São Paulo. Olha, você que nos segue aí nas mídias, essa subida aqui, justamente Serra das Araras, porque é o seguinte, para você sair do Rio de Janeiro para São Paulo, você tem que subir aqui, essa serra, Serra das Araras. Para descer, Serra das Araras. Para ir para Minas, Serra de Petrópolis. Para chegar no Rio, Serra de Petrópolis. Aqui está em obras. Como você vê, está em obras. Haverá duplicação aqui, subida e descida. E das 10 às 11, praticamente todos os dias, tem interdição de acesso à saída e chegada. Então, meu filho, você que é motorista, como você vê aqui, as obras, muito trabalho, isso vai ser acho que durante 2, 3 anos, alguma coisa assim. Então vai ser um trabalho muito grande. Mas não estamos aqui para falar sobre a duplicação, não. É sobre o Evangelho do dia, também o novenário. Eu estou aqui com o digníssimo Salomão, vulgo Paulo Dayas, de Angra dos Reis, e quando eu li o Evangelho de hoje, eu lembrei de uma história que o Paulo Dayas contou. Porque o Evangelho de hoje é aquela famosa afirmação de Jesus. O profeta só não é bem aceito na sua terra. Acontece que Jesus volta. Olha, gente, que tanta obra. Jesus, caiu uma pedra ali. É complicado. Jesus volta para a sua terra. Daí as pessoas começaram a falar, gente, mas a gente não conhece a família dele, a mãe. Ele não conviveu com a gente, como é que agora ele está querendo ser o bambambam da vida? Aí eu lembrei que o Paulo Dayas tem uma história assim, em um grupo que ele visita, porque o Paulo Dayas fica aí por esse Brasil afora, formando, informando, orientando. O que foi que aconteceu, Paulo, sem contar o nome do santo? Pelo amor de Deus. Não vamos contar o nome do santo. Não, claro que não. Né? Então, essa é aquela coisa, né? Desse evangelho, né? Não é um carpinteiro, não estudou, mas fala com autoridade, né? Uma pessoa simples. Então, a gente chegou num grupo, né? Eu não estava sozinho, estava com outra pessoa da ordem terceira também, que a gente foi fazer essa visita, e chegamos lá, não conhecíamos as pessoas e tal, e começamos a conversar, a falar. Num dado momento, uma das pessoas, vou dizer que foi um homem, tá? Uma das pessoas, mas era um homem, que perguntou assim, você faz o quê? Qual é a sua qualificação? Eu achei tão estranho aquilo. Mas você percebeu quando ele falou aquilo? Sim, percebi que ele estava querendo saber se você era capacitado justamente para falar aquilo. Aquelas coisas. Ou se você era um mané da vida, um Zé da Ruela. É uma coisa que eu realmente não gosto de fazer, mas tive que fazer. Né? E mostrar para ele qual era a minha qualificação. Você jogou na cara. Joguei na cara o meu currículo todo. Seu currículo vita, toda a formação que você tem. Olha só, sou professor. Aí foi jogando na cara. Jogando na cara, tudo, tá? Inclusive sou pedagogo também, além de ter feito licenciatura em teologia, mariologia, fiz tudo quanto é toda teologia, cristologia, doutrina social da igreja, fui colocando para tudo aquilo que apenas um parênteses, acabamos de subir a Serra das Araras. E ele disse, eu também sou professor. Que eu falei, que bom, então somos colegas, né? Você é professor, também sou. Mas eu tive que expor para poder dizer para a pessoa que, ou para o grupo, né, que eu não estava ali falando bobagem, né? Então, é assim, as pessoas às vezes não acreditam. É apenas um detalhe, Paulo. Mesmo se você não tiver
tivesse feito teologia, mariologia, mas você poderia estar ali falando a partir da tua experiência da de vida. sua experiência de vida. A partir, porque a gente estava conversando sobre ordem terceira, sobre organização, sobre espiritualidade e também sobre algumas coisas de Bíblia, porque surgiu no momento, né, uma passagem bíblica. Aí foi que houve esse questionamento. Mas como é que você está falando? Porque eu acho que a pessoa deve ter pensado assim, mas esse camarada está falando tanta coisa, será que ele é qualificado para dizer? Será que está falando isso aí é verdade? Isso aí é... Então a gente, é por isso que naquele momento tinha que dizer quais eram as minhas credenciais. É um negócio chato que eu realmente não gosto de falar, mas naquele momento tive que dizer, poxa vida, né? Ele está duvidando daquilo que eu estou falando, então eu tenho que expor para poder a pessoa acreditar, né? Que eu tenho credencial para falar o que eu estou dizendo. Acontece, Paulo, que hoje em dia tem muita gente que tem várias faculdades e parece que não fez porcaria nenhuma, são estúpidas, é só título, ignorantes. Eu lembrei também de um caso de um pai que, com muita dificuldade, pagou a faculdade para sua filha, e essa filha depois era tão bruta com o pai, e o pai chegou a dizer: ô minha filha, parece que você nunca foi na escola. De uma maneira assim bem simples. Porque a faculdade nos forma e a gente deveria ter essa consciência, não é? Justamente, mas o que forma... Não forma para a estrupicidade, não forma para a arrogância, forma para a humanidade, né? Ou deveria ser. Mas se a pessoa for uma pessoa arrogante, preconceituosa, porque isso que acontece é um preconceito. O que aconteceu um preconceito, né? Um julgamento, preconceito. Será que é capaz? Né? Com que autoridade está falando isso? Então, assim, as pessoas são muito isso. Você pode estudar 1000 coisas, ter 1000 cursos, mas se você é uma pessoa preconceituosa, esses cursos não vão ensinar você a lidar com isso na vida, não. Então a vida vai ensinar. E a gente, nesse trabalho que fazemos junto aos grupos de ordem terceira, a gente aprende muito. A gente aprende a ser humilde. A gente aprende com as pessoas. Porque tem muita gente que não tem título nenhum, pessoas simples, sem título, que nos dão um banho de civilidade, um banho de cultura, banho de cultura, de sapiência, de sabedoria. Isso a gente aprende com a vida. Eu não sei se ela tem faculdade, mas eu lembrei da dona Raimunda, em Salvador, Bahia. Bem lembrado. Ela tem uma experiência de vida assim muito bonita, né? Isso, e quando ela fala com propriedade. Dona Raimunda da Terceira do Salvador. Me lembro, falando da dona Raimunda, não esqueço, estávamos eu, Tereza, de Vicente Carvalho. Inclusive, nesse fato acontecido, a Tereza estava junto. Entendeu? E aí o cara perguntou para ela também, assim, eu sou professora de história. Eu queria saber dela também. Então, nós estávamos juntos num encontro lá em Salvador e a dona Raimunda estava junto. E começamos a falar, o Frei Raimundo também estava junto. Começamos a falar e tal. De repente ela levantou-se, olha, mas falou de Bíblia. E nós ficamos escutando. Pela sabedoria dela, pessoa simples, mas que sabe o que está dizendo. Então a gente aprende muito. E é isso que tem que acontecer, né? Essa troca de experiência, no lidar com as pessoas, com o público. Tem uma explicação de um teólogo hoje falando sobre esse evangelho. Ele diz assim: Deus, com este evangelho, se manifesta no cotidiano da vida. Eu traduzo dizendo no balacobaco, no fuzuê. Ele não é o Deus do extraordinário, mas do ordinário ali, que do cotidiano. Se manifesta nas pessoas
simples. É na humanidade das na pessoas. humanidade. Paulo Daia, mas Justamente antes de terminar o vídeo, hoje começa mais um novenário de Nossa Senhora do Carmo. Paulo Daia, me responde o seguinte: por que é que tem pessoas, óbvio que não estamos generalizando, mas por que é que tem pessoas que reza novena, ladainha vai, escapulário vai, hábito vai, devoção vem, e parece que são pessoas que nunca rezaram, que nunca ouviram falar da humildade, da simplicidade, da bondade de Maria. São pessoas que rezam e não muda porcaria nenhuma. Por que acontece isso, Paulo Daia? eu creio que seja porque é a simples devoção. Eu costumo dizer que a devoção tem que ser comprometida. Devoção comprometida. E isso que o escapulário nos transmite, essa devoção comprometida. Quer dizer, não é uma simples devoção de reza, mas é se comprometer com a vida. É isso que Maria quer de nós. Quando fala para o carmelitano, seguir Jesus, viver em obséquio de Jesus Cristo, é essa devoção comprometida com a vida, né, com o próximo. Antes do Concílio Vaticano II, né, aquele grande encontro convocado pelo Papa João XXIII, as pessoas iam realmente rezar. Exato. Né? Rezar, voltavam para casa, já fiz a minha obrigação, mas pós-Concílio Vaticano II, começa a olhar para a vida, né? Para a vida, isso para a vida. A realidade que a gente vive aí. Por exemplo, nesta pré-campanha eleitoral que a gente vê de candidato nas igrejas, né? Nossa, e como tem. A gente nunca viu. Vai à missa. E o pior que tem pessoas que dizem, não, meu candidato é evangélico, lê a Bíblia, ou é católico, ou é devoto, mas não entende ele que ele está ali simplesmente para abusar da religiosidade do povo. É lamentável, né? É muito lamentável, porque só procuram a igreja nesse período, né? Só procuram estar junto nas festas e tudo mais, para aparecer, né? Para dizer, aí ele está ali, ó, né? Está junto de nós. A gente não pode generalizar, né? A gente não pode generalizar isso. A gente sabe que existem pessoas religiosas que são candidatos, que estão lá participando, sempre participaram. Aliás, o Papa João Paulo II disse que a melhor maneira de exercer a missão na sociedade é na política. É na política. É sendo político, cristão, comprometido. E o Papa sem presença, né? O Papa não fala nada do que não esteja nesse sentido também, do que não esteja na doutrina social da igreja, porque tem um capítulo especial para a política. Sim. A participação do leigo na política, em benefício da sociedade, não em benefício próprio, em benefício do bem comum, da casa comum. Então a doutrina social vai falar nisso. E aí que o Papa vai dizer, que é participação na política. E, na verdade, né, a gente faz política todo dia. É verdade. Todo dia. E aqui para nós, eu gostei muito de um jovenzinho lá de... Jovenzinho na maneira de dizer que não é tão jovem assim. Lá de Angra dos Reis, onde você mora, ele é do Morro da Carioca, era da PJ, Pastoral da Juventude, e ele dizendo que é pré-candidato, muito animado. Então isso é positivo. Sim. Quem faz e quem fez caminhada na igreja e quer ser candidato, quer entrar na política, tem o meu apoio total. Certamente. O nosso apoio, ou seja, nós, que infelizmente isso não acontece, mas a gente deveria votar em pessoas do nosso meio, né? Sim, não tem tanto de lideranças comunitárias, quanto de lideranças de igreja. Porque de repente vota num estrupício que não tem nada a ver, some e pronto. Some, só aparece de 4 em 4 anos. É verdade. Não está nem aí para a comunidade, né? Não está nem aí para as pessoas, para a sociedade, para a cidade que ele vive. Então, é assim, a gente tem que votar em pessoas realmente comprometidas, que tem uma caminhada, né, de igreja, de comprometimento com a comunidade, com as causas sociais. Acho que a gente tem que buscar esse tipo de pessoa. Muito bem, vamos, que Nossa Senhora nos ajude nesta consciência, neste novenário Salomão. Vamos que vamos.